Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de Paulo, Romanos. Paulo escrevendo para esta igreja que, na hora de escrever, ele nem tinha visitado. Muito grato, mister. Agora, me parece que a última vez eu fiz assim e quebrei um copinho, né? Sim, eu lembro. Inesquecível. Tá aí. Ok, eu fiz assim, elaborando e... Ok, quando Paulo escreveu essa carta aos romanos, a igreja lá em Roma, ele nem tinha visitado essa igreja. E o que ele conheceu de lá era de pessoas que chegavam de lá e notícias aqui e ali. Então, ele escreveu essa carta tão importante. É a carta magna de Paulo sobre a questão de justificação pela fé. Exatamente como é que Deus Santíssimo salva pecadores. Ele vai entrar em outros assuntos lá na frente, mas ele começa... Vamos te dar algumas divisões desse livro. Romanos 1, 2 e 3, alguns vão lembrar de 2 anos atrás. Mais ou menos agora, mesmo em abril de 2020, né? A gente fez 2 ou 3 estudos aqui nesse assunto e chegou a pandemia e demos uma parada, então fazem 2 anos, ok? Mas vocês vão me perdoar. Se você lembrar, é porque você tem uma memória ótima. Mas então, capítulos 1, 2 e 3, condenação, lembrados? Capítulos 4, final de 3, mas 4 e 5, justificação. Não é? Condenação. Depois, justificação. Ele descreve profundamente, não tem lugar no Novo Testamento. Tinha uma coisa de caixão lá me atrapalhando. Agora não está. Não rasguei, não, só dobrei. Mas então, Paulo descreve como não descreve em nenhum outro lugar tão concentradamente, tão nitidamente o problema do pecador, em capítulos 1, 2 e 3 até versículo 20. Condenação. É por isso que nós, quando evangelizamos, sempre tratamos desses 3 capítulos. Não a coisa inteira, mas uma grande parte. Os legalistas, os idólatras, de todos de nascimento, sem desculpa. Então, condenação, capítulos 1, 2 e 3. Mas depois de descrever, de ensinar o que é o problema, a profundeza, a seriedade, como é abrangente, todos estão debaixo, todos têm pecado, todos estão destituídos da glória de todos. Nenhum, ele diz em capítulo 3. Aí ele vai para justificação. Qual é a solução? Não vem da parte de homem, vem da parte de Deus. Então, capítulo fim de 3, 4 e 5 falam sobre justificação. E justificação é justamente como Deus no tribunal do céu, ele, no papel de juiz, tem condições de olhar para um réu, um condenado, um separado, um criminoso, devendo a pena de morte, e como Deus pode ser santo e, ao mesmo tempo, justo, e bater seu martelo lá no tribunal do céu, e declarar aquele pecador justo, ou justificado. É o ato pelo qual Deus, o santo juiz, declara justo quem? Não um justo, não um bonzinho, não um ótimo, não quem merece, não, um culpado. Mas como? E
E a razão é por causa de substituição. A penalidade que ele está devendo, a pena de morte, não está pago pelo criminoso, mas pelo substituto. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu. O assunto e a solução é substituição. Então, essa é justificação. Como Deus declara justo o mais vil, injusto, criminoso e réu. Que arrependido, põe a sua fé no Senhor Jesus, deposita a sua fé no Senhor Jesus. Deus tem condições naquele momento de martelar e declarar aquela pessoa justa de uma vez e para sempre. E a palavra chama aquela pessoa depois justificada. Justificada. Ok? Então, em termos de evangelismo, é isso mesmo. Ok? 1, 2, 3, condenação. 4 e 5, justificação pela fé. Agora, capítulos 6, 7 e 8 falam sobre santificação. O que é santificação? Santificação é o processo. É um processo e é o processo pelo qual Deus, por meio do Espírito, utilizando a palavra, o Espírito Santo, Ele trabalhando na pessoa salva, modificando, refinando, esculpindo, lapidando, purificando, transformando aquela pessoa durante o restante da sua vida. Deu para entender? Santificação somente acontece em pessoas justificadas. E Paulo, na sua época, por causa dos fariseus, legalistas, libertinos, os críticos, pessoas, sabe, havia muita confusão entre justificação e santificação. Sabe, como nós temos hoje, em chamado evangelicalismo, ok? Evangélicos. Que bagunça, que confusão nós vemos nesse assunto de justificação e santificação. Misturando, sabe, sobrepondo, não entendem, muitos. Eu falei com vocês aqui sobre o rapaz que trabalha às vezes em casa, fazendo um trabalho de jardinagem. Um dia ele chegou, ele tem mais ou menos esta altura, e apropriadamente ele é chamado Zezinho. E é pequeno mesmo, né? Eu falo com ele, eu não sabia que era fabricado carros do seu tamanho, mister, eu não sabia. Mas então, um dia ele chegou e nós dois lá, né? Eu falei, Zezinho, segundo o seu entendimento, você é salvo, você é perdoado, você tem vida. E a resposta dele, hoje, escuta bem, hoje eu estou. Ele não falou, eu estou, ou eu sou, não sei se era. Ele não disse, eu sou, ele disse, hoje eu estou. Por que ele falou hoje? Porque ele entende que, ele entendeu, não sei o que ele entende, na verdade, mas ele entende que é Deus que justifica em Cristo, Deus que salva por meio do Senhor Jesus. Ele não sabe nada como, mas quem está responsável para guardar, manter essa salvação, este perdão, entende? Esta situação dele de ser salvo, é quem? Ele! Enquanto ele guarda as regras da sua igreja, as normas, os princípios, entende? Não pode, as regras, normas, sabe? Um monte de coisas, enquanto ele se comporta, enquanto ele é digno, enquanto ele, entende? Ele vai permanecer salvo.
Mas no dia que ele, por algum motivo, e ninguém sabe especificamente o que exatamente você tem que fazer para perder essa salvação, mas se ele fizer alguma coisa pesada, alguma coisa séria, uma coisa grave, eu não estou minimizando pecados sérios e graves, claro, é óbvio. Mas, no dia que ele cometer uma série de coisas, para de pagar o dízimo, para de frequentar a igreja, fizer isso, fazer aquilo, ele não vai ser mais. Por quê? Porque ele não merece mais. Porque ele não é digno mais. Porque ele não guardou, ele não se comportou. Entendeu? Amados, eu diria que 80%, 90% dos chamados, eu digo chamados evangélicos, hoje têm um entendimento mais ou menos assim, de salvação, de justificação e de santificação. Santificação para eles existe para manter sua justificação. No dia que você falha na santificação, qualquer nível de separação, de pureza, de isso, daquilo, você não é mais justificado. Então, é Deus que começa e salva por meio de Cristo. Defendem, sim, é Jesus que salva, é só pela fé. Mas, depois, não é pela fé. E não é Cristo que salva, é você que salva. É você que guarda, é você que completa, é você que termina esse trabalho. Esse está em 2022. Imagine, com todas as Escrituras, com o Novo Testamento completo, e o livro de Romanos em nossas mãos, o que nós temos hoje? Uma salada, uma bagunça, uma confusão nesta área de santificação, justificação e santificação. Nunca um entendimento certo dos primeiros 8 capítulos de Romanos nunca foi tão importante como hoje. E em nosso meio, nós não temos tantas dificuldades e tanta confusão sobre justificação, mas exatamente como ser santificado e realmente viver vitoriosamente, bem-sucedido, conforme as provisões e os recursos que temos para viver essa vida cristã. Sabe? Então, Paulo escreveu esses primeiros 8 capítulos, especialmente, justamente porque ele estava no Império Romano, no mundo inteiro, pregando que Deus salva na base do que Cristo fez, gratuitamente salvando o pecador. Sem que o pecador não contribui, ele não compra, ele não negocia, ele não troca, ele não merece, ele não trabalha, sem nenhum esforço da parte dele. Arrependimento para com Deus, sim, e fé no Senhor Jesus, claro. Mas Deus salva e declara aquela pessoa justificada, e uma vez e para sempre. Uai. Os legalistas, os fariseus, os que vieram realmente salvos mas vieram pelo judaísmo, os judaizantes, todo mundo, os libertinos, os liberais, levam críticas contra Paulo. Paulo, se você pregar uma mensagem dessa, pessoas vão abusar, pessoas vão festejar, fazer farra, entende? Sua pregação vai resultar em pessoas abusando a graça de Deus. Paulo não pode pregar uma coisa dessa. Não pode. Então, entre pessoas insinceras, pessoas querendo abusar a graça de Deus, agora sou salvo, então não posso perder essa salvação, então eu vou fazer farra mesmo, agora tinha pessoas. E nós vamos ver, e você vai lendo capítulo 6, 7, 8, você vai ver esse pessoal. A primeira pergunta de capítulo 6 é o quê? Veja aí.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Entendeu? Então, ele vai tratar essas questões. Os judeus e todos, ele falou, eu vou de uma vez e para sempre. Vou deixar claramente, perfeitamente, claramente escrito, tintim, como dizem, tintim por tintim, condenação, justificação, santificação. Eu vou separar, vou deixar bem claro o que eu ensino. O que eu ensino não é nada disso que depois de ser salvo se pode viver de qualquer jeito e... Não. Não é assim. Não é assim. Ao contrário. Pessoas salvas pela fé, pessoas salvas pela graça, são as pessoas mais sérias sobre pecado, os mais sensíveis, os que mais sofrem, os que mais levam ao sério santidade e sabe, seriedade. Não é assim como você pensa. Graça não significa de qualquer jeito. Não, ao contrário. Então ele escreveu especialmente capítulos 6, 7 e 8. E nós precisamos de entender esse assunto de santificação e entender esse assunto e esses capítulos também. Fundamental. Vamos ler. Bom, vamos ler em capítulo 6, sim. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura desses 3 capítulos e esse assunto de justificação, salvação, sabe, e santificação. Vamos ler capítulo 7. A partir do versículo 14. Ok? Quem está escrevendo aqui é, obviamente, Paulo. Uma pessoa salva, justificada. Sem a menor dúvida. Falando da sua própria pessoa, sua própria experiência, depois de ser salvo, mas antes de entender o ministério do Espírito Santo. Antes de entender os recursos, as riquezas que a pessoa salva tem na pessoa do Espírito Santo. É Paulo salvo, justificado, mas tentando ser santificado pela lei, por obras, legalismo, regras no seu próprio suor, sangue, esforço e garra. Estão me entendendo? É Paulo. Mas ele não entende bem. Ele está falando sobre a experiência dele no passado. Obviamente, na hora de escrever essa carta, ele entende perfeitamente. Mas as palavras dele vão servir para nos ajudar. Muitas pessoas justificadas hoje, nesse salão, e no nosso meio, e no mundo, estão justamente, Paulo está aqui, justamente nesta situação. Salvos, perdoados, têm vida, uma nova natureza, o Espírito Santo habita neles, ou nelas, mas estão sinceros, dedicados, querem ser santos, querem ser sérios, querem agradar o Senhor, querem servir o Senhor, sabe, maior esforço, mas frustrados, chateados, confusos, sendo vencidos pela natureza pecaminosa, vencidos pelo mundo, vencidos pelo diabo, frustrados, chateados, desanimados, estão justamente onde Paulo está. Vamos lá. Vamos falar com mais detalhe depois, não hoje, mas vamos
ver por que você deve ler Romanos 6, 7 e 8 50 vezes. Eu tenho lido Romanos 6, 7 e 8 muito mais do que 50 vezes. E cada vez que eu leio, mas por que eu não vi essa ligação? Por que eu não vi essa sensação? Por que eu não, entende? Esse sentido. Por que eu não... Toda vez. Então, leia. Por que você deve se esforçar tanto em ouvir, me ouvir, em ler, e ler? Vamos ver aqui. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Não que ela produz espiritualidade, ok? Mas sua origem é de Deus. Ele vai dizer, a lei é santo, boa, justo e bom. A lei é espiritual. Eu, todavia, olha só, Paulo aqui, salvo, sério, dedicado, mas falhando miseravelmente nessa questão de santidade. Eu, todavia, sou carnal, ou dominado pela carne, dominado pela natureza pecaminosa. Ele está falando sobre isso emocionalmente, como ele está sentindo, o que ele está pensando. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu me sinto um escravo. E meu mestre não é o Senhor, não é o Espírito. Meu mestre é o quê? O pecado, a natureza pecaminosa. Somente uma dica. Quando você lê o pecado, ele não está falando sobre pecados cometidos. Não está falando sobre pecados. Ele está falando sobre a natureza pecaminosa, adâmica, a velha, o pecado. Quase sempre nesses 3 capítulos, quando você lê o pecado, não pense em atos cometidos. Pensa na natureza, no poder dessa natureza operando e operante em pessoas salvas. E note bem, Paulo é salvo, mas ele tem uma natureza pecaminosa. Não tem? Isso é muito importante, porque também tem cada coisa, pessoas falando depois de ser salvos, ele não tem mais uma natureza. Oh, então Paulo não sabe nada. É claro que ele tem, ok? Eu me sinto um escravo do pecado, vendido no leilão, lá na praça. E quem me comprou para servir foi o pecado. E eu estou aqui, servindo meu mestre. Oh, frustração! Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que eu prefiro, o que eu quero, o que eu almejo, o que eu desejo. Eu faço o quê? O que eu detesto, abomino, odeio. Ora, se faço o que não quero, e acabo, ele fala muitas vezes, muito mais do que eu quero, muito mais do que eu devo, eu faço exatamente o que eu não quero. Mas eu quero dizer, eu consinto com a lei que é boa. Eu estou errado, a lei é boa. Como ele disse, é boa, santa e justa. Neste caso, quando eu peco, quando o pecado é meu mestre, eu cedo, eu faço, eu obedeço essa natureza pecaminosa. Não é quem faz isto já não sou eu, o novo eu em Cristo, mas o pecado que habita em mim. Uma coisa que você não pode e não deve nem pensar no 17. Ele vai falar outra vez, ele não está desculpando o seu pecado. Ele não está dizendo, eu não sou responsável. Já leu o diabo me fez, entende? O diabo me forçou, o diabo me obrigou, entende? Nos Estados Unidos, the devil made me do it.
Todo mundo achou muito engraçadinho. O diabo me fez fazer tal coisa. Não foi eu. O diabo me fez. Não é isso, nada disso que ele está dizendo aqui. Ele fala na primeira pessoa, eu peco, eu sou responsável, eu detesto, eu odeio, eu não estou satisfeito, Ok? Não está desculpando e não está desassociando com a responsabilidade. Não, eu. Ok? Porque eu sei, 18, eu sei que em mim, nesse corpo, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, veja aqui no 18, o querer ou bem está em mim, o que não está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Você viu o que Paulo escreveu? Eu quero. O problema não é querer. O problema não é vontade. O problema não é querer. O problema é que eu não consigo. Eu sei o que está correto, eu sei exatamente o que eu quero fazer, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero honrá-lo, glorificá-lo, eu não quero pecar, mas muita vontade eu tenho, grande vontade, insaciável, mas eu não tenho condições. Ok. Eu diria que a maior parte dos cristãos estão nessa situação. Aqui no 18. Eu quero dizer, se não é, depois de ler e estudar capítulo 6, 7 e 8, as palavras de Paulo em capítulo 8, pode ser que você, nessa altura, você sente dessa forma. E Paulo sentiu dessa forma antes de entender o ministério do Espírito, antes de entender os recursos, que ele vai explicar em capítulo 8, e a posição em capítulo 6, essa foi a realidade de Paulo. Mas Paulo não está ensinando que esse é normal, esse é aceitável, que você deve permanecer e deve ficar contente nessa situação. Não. O cristão hoje, e depois de ler e estudar e entender capítulo 6, 7 e 8, nós vamos terminar aqui nesses estudos, o Senhor ajudando, com muito esforço da sua parte, em termos de leitura, perguntando se alguma coisa não ficou claro, fazendo anotações, mas se esforçando muito. E eu vou tentar me esforçar muito para explicar, ilustrar, aplicar, interpretar primeiro. Nós vamos sair desses estudos dizendo, não, eu não somente tenho a vontade de fazer o bem, mas eu tenho também condições de efetuá-lo. Ninguém vai sair inclusive, ao contrário, nós vamos sair desses estudos dizendo, eu não tenho mais desculpa pelo pecado que eu cometo. Eu peco porque eu quero, eu peco porque eu escolho, eu peco porque eu sou negligente, eu peco porque eu estou ignorando o Espírito, ignorando a palavra. Quem é culpado sou eu não precisava pecar, eu pequei, quem é responsável sou eu. Não é a minha esposa, não é aquele irmão, não é o diabo, não é o mundo e não é a carne. Eu não tenho que pecar. Então, esse quer dizer, é muito desagradável. Nunca mais podemos dizer, nunca mais podemos desculpar, justificar, minimizar, dançar, explicar. Não. Pronto. Não temos que pecar. Simplesmente não temos que pecar. Chega de desculpas. Ah, não, mas eu sou assim. Não, mas meu pai é irado e eu sou irado. Pare de falar do seu pai. Pare de falar com sua família, sobre sua família, ambiente, outros irmãos, mas meu irmão. Mas esse amado irmão, ele é péssimo. Mas você não conhece minha esposa, ela é chata.
Para de falar da sua esposa, para de falar do seu pai, do seu irmão, para de falar sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a tentação foi grande demais. Para, chega. Os recursos que nós temos e nós vamos ver que nós temos como cristãos são muito mais do que suficientes para dominar essa carne. De não pecar. Temos escolha. E temos recursos. Não temos que pecar. Não temos que pecar. Lendo mais uma vez a segunda parte, 18. O querer o bem está em mim. Não, porém, o que não está em mim, o efetuá-lo. Ok? Esse é Paulo. No sentido, ele é carnal. Existe carnal em dois sentidos, pelo menos. Carnal pode ser na carne, produzindo obras da carne, sabe? O que nós lemos em Gálatas 5, ok? As obras da carne são conhecidas, são óbvias e são... Alguém pode citar? Iras, dissensões, facções, ciúmes e sabe, coisas, impurezas. Pode ser carnal nesse sentido, mas também podemos ser carnal em outro sentido. Querendo ser espirituais, querendo honrar, agradar, querendo obedecer, querendo ser santos, mas fazendo no poder da própria carne. Quer dizer, são coisas boas até, né? Meu esforço, minha garra, minha dedicação, ou sua inteligência, sabe, seu conhecimento, mas é seu, é meu, entendeu? Acaba voltando para eu estou querendo... No meu poder, nos meus recursos, e vou te falar uma coisa, é uma coisa que é óbvia, muito menos eu, mas nem você, ninguém aqui tem os recursos próprios, naturais, intelectuais do apóstolo Paulo, concorda? Ninguém. Em termos de inteligência, educação, estudo, conhecimento do Velho Testamento, em termos de garra, em termos de... Ninguém. E esse homem, super homem entre homens humanos, ele diz, ok? E vamos ver outras coisas que percebemos. O querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. A pergunta que seria bom cada um levar embora hoje seria: você tem em você o desejo, a vontade, o querer, o almejar? A vontade enorme de agradar, de servir, de honrar, de não pecar, Você tem? Porque essa vontade vem de onde? Vem do Espírito. Vem de uma nova natureza. Que somente uma pessoa salva tem. Somente uma pessoa salva tem. O não salvo não tem duas naturezas, não tem uma nova natureza e muito menos tem o Espírito Santo. Não tem essa vontade, não sofre. Esse homem está sofrendo, concorda comigo? Esse homem está frustrado, chateado, angustiado. Esse homem está sofrendo, esse homem está chorando. Esse homem tem perdido o sono. Esse homem está perplexo. Mas ele não está contente. Ele não está satisfeito. Ele não está dizendo, mas isso mesmo, né? Fazer o quê? Não. E nós também não devemos aceitar, ficar contentes, satisfeitos, aceitar essa situação, não.
Não devemos, porque ele não aceita. Você pode dizer com Paulo, a vontade, o querer, o bem está em mim. Oh, mas eu tenho. Oh, mas eu quero. Oh, mas eu almejo. Nada me faz mais satisfeito, contente, mais alegre do que fazer a sua vontade. Seu querer. Nada me faz mais contente do que não pecar. Do que agradar. Nada. Essa vontade vem do Espírito. Essa vontade vem de uma nova natureza, uma nova vida, uma pessoa salva. Eu pergunto hoje, se você tem essa vontade ou não tem essa vontade. Bom, vamos lá. 19. Porque eu não faço o bem que prefiro. Note bem o que ele prefere, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele almeja. Olha só. E se compara, eu não estou aqui para comparar, você se compara, na sua experiência, no seu espírito, na sua alma, no seu intelecto, a sós, madrugada, pensando sobre o que você fez, falou, não falou, atitudes, mentalidades, palavras. Você deseja o que ele desejou? Você quer o que ele quis? Você entende? Você almeja, você deseja, você sofre como ele estava sofrendo. Você chora, você se arrepende, você está cheio de remorso. Mas gente, que besteira, que absurdo. Mas como pode? Não é o que quis dizer, não é o que eu quero fazer. Eu não quero ser de tal jeito, eu não quero. Esse homem está sofrendo. Primeira coisa, se você está sofrendo com seu pecado, o que você deve fazer? Primeira coisa, dai graças. Dai graças, sim. Por quê? Você tem vida! Que bom! Que bom que o Espírito está te incomodando, não é? Que bom que você está sofrendo. Que bom que você tem uma nova natureza, que o Espírito habita em você. Que bom que você está sofrendo, incomodado, chateado, chorando, remorso. Que bom! Ótimo! Não é o que devemos fazer em relação ao pecado? Não é o certo? O problema é que muitos têm acostumados, muitos têm aclimados, muitos têm aceitados, muitos têm desculpados, explicados, minimizados. Não. Que o dia nunca chegue na sua vida quando o Espírito diz, não adianta falar com esse tal de novo sobre esse pecado, porque ele não escuta. Porque ele não responde, não atende, não quer mudar. Que bom que o Espírito Santo está presente e mexendo e atrapalhando, no sentido, está incomodando. Que bom! Você tem vida. Entendeu? Mas você não deve aceitar essa situação. Você não tem que permanecer assim. Não é normal. É natural e é comum demais. Mas lendo Romanos 6, 7, 8, você vai chegar à conclusão, esse não é a vida normal. Esse não está certo, esse não é correto. Não temos que viver nesta miserável. E muitos cristãos não estão vivendo uma vida abundante. Não tem alegria, regozijo da alegria da sua salvação. Não estão alegres no Senhor. Por quê? Não entendem o fruto, o ministério do Espírito, capítulo 8. Não entendem sua posição e prática de capítulo 6. Estão aqui em Romanos 7, tentando, com seus recursos, seus esforços, suas energias, seu conhecimento, seu entendimento, na carne, tentando ser espiritual. Nunca vai funcionar. A própria palavra em si é espiritual. Vai somente acontecer quando o Espírito produz. Quando Ele dá a força. Quando Ele dá, sim, junto com sua vontade, dá a vontade. Ok?
Não faço o bem que prefiro, que eu quero, mas eu faço, infelizmente, eu acabo fazendo o mal que não quero. Examine-se a si mesmo. O que você não quer, o que você detesta, o que você odeia e o que você ama, quer, almeja e deseja. E nós vamos falar muito sobre negativo e positivo. Não isso, mas tal. E você vai ver, muitas vezes, contrastes. Ok. 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Não desculpando, não se desassociando, não se distanciando. Lembra o que ele falou? Eu não entendo o que eu estou fazendo. 21. Então, ao querer fazer o bem, tá, olha o que ele quer. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele está falando de que aqui? A lei. A lei da gravidade. É uma lei escrita, uma lei que foi colocada em vigor lá em Brasília. A lei da gravidade. Mas como assim? É uma lei. Não está escrito em lugar nenhum? Mas todo mundo concorda que a lei da gravidade, existe a lei da gravidade? Não existe. É uma força, é um poder, é uma propensidade, entende? É algo no mundo que existe, que exerce sua força sobre todos nós 24 horas por dia. Você pode dizer, eu não acredito nessa lei. Você vai morrer. Não vai? Ela não depende de sua crença, ela não depende de você, mas você deve respeitá-la ou ela vai te matar. Rapidinho. Reconhecemos a validade, reconhecemos essa força, esse poder, esse comportamento na física, no nosso mundo. Entendemos, reconhecemos, vemos, experimentamos, obedecemos. Existe em nosso ser uma lei, uma propensidade, uma inclinação, uma força, um poder, entende? Muito forte, sempre para o mal, sempre para o maligno, sempre para o pecado, sempre para, entende? Sempre. Eu vejo no meu ser, ele diz, a lei de que o mal reside em mim. Então, nós vamos ver, e você vai lendo, Romanos 6, 7, 8, você vai ver, ele vai usar a lei muitas vezes, a palavra, a lei, a lei. Às vezes, aqui, por exemplo, em capítulo 7, ele está muitas vezes falando sobre a lei de Moisés. Sim. Mas ele também fala sobre a lei do pecado, a lei da minha mente, a lei do espírito. Entendeu? Então, a lei, você tem que, do contexto da situação, tem que ver, é uma força, poder, sabe, uma potência para do espírito, do mal, do pecado, sabe? Eu encontro uma lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, na palavra de Deus e do seu reino, do seu governo, da sua prefeitura, vamos dizer, eu tenho prazer na lei. Olha em que ele tem prazer. Olha o que ele quer, o que ele ama, o que ele gosta, em que ele tem prazer. Mas vejo nos meus membros outra lei, não a lei de Moisés, a natureza pecaminosa, que guerreando contra a lei da minha mente, que seria sinônimo com a nova natureza, guerreando, essa palavra nós vemos em Gálatas 5, né?
O Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. É uma guerra, é uma luta, um conflito constante. O Espírito não vai cansar, não vai desistir e não vai entrar em acordo nunca, jamais. E muito menos o Espírito. Essa é a sua experiência? Você tem uma guerra entre si? Você percebe que dentro de você há uma luta, uma guerra, um conflito incansável. Que bom, você tem duas naturezas, você tem vida. Paulo está perdendo mais do que ele está ganhando. Por quê? É Paulo na sua força, no seu poder, na sua inteligência, na sua garra, ele está perdendo a luta. E nós estamos perdendo. Estamos perdendo para vícios, para isso, para atitudes, mentalidades, atos, fatos. Estamos perdendo. Estamos sendo vencidos, não estamos vencendo. Porque não sabemos, e Paulo nesta altura não sabe, não entende, não tem apropriado o que ele mesmo vai ensinar em capítulo 8. Ok? Vejam nos meus membros e vamos terminando. Outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro. Olha as palavras que ele usa. Vendido na escravidão. Escravo, prisioneiro, algemado, preso. Olha a frustração desse homem. Coitado de mim e você, se nós estamos tentando, e Paulo, se estamos tentando vencer contra esses inimigos formidáveis na força do nosso próprio poder. Guiando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, desaventurado ou miserável homem que sou. Alguém aqui pode identificar com as palavras de Paulo? Eu, pessoalmente, dou graças que essas palavras de Paulo aqui, de 14 a 25, estão na Bíblia. Você não dá graças? Porque às vezes você pensa, gente, eu sou o pior na igreja. Não tem ninguém que está nessa situação de eu. Ninguém está tão péssimo. Tem tantos, inclinações, ideias, sugestões que vêm da natureza pecaminosa. Não. Paulo também. Todos nós que somos salvos. Devemos e podemos identificar Paulo. Eu conheço, eu entendo. Muitos podem dizer, eu ainda estou nessa situação. Paulo não permaneceu nessa situação e você não tem que permanecer nessa situação. Por isso devemos estudar e ler Romanos 6, 7, 8, quantas vezes? Não leia 2 vezes e eu já li. Não, você não leu. Leia e eu vou te dar algumas divisões e tal, semana que vem. Não sei quando, mas a próxima vez. Mas até então, leia. Desaventurado homem que sou, quem? Olha a palavra. Quem? Não o que. Ele não vai olhar para a lei. Porque ele já está tentando ser santificado e santo e sério e servir no poder da lei. Nunca vai dar certo. E capítulo 7, só para antecipar, capítulo 7 é sobre a lei de Moisés, mas a lei e o relacionamento do salvo com a lei. E aqui ele está vendo e mostrando a impossibilidade de uma pessoa justificada ser santificada por meio da lei. Regras, normas, a lei. Não, nunca vai acontecer. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, a resposta, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 8
é totalmente sobre o salvo e seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, especialmente 1 a 17. A resposta de não permanecer nesta situação de 14 a 25 está em capítulo 6, eu vou te mostrar. Está em capítulo 8, 1 a 17, principalmente, falando do Espírito, guiado pelo Espírito, andando no Espírito, orientado pelo Espírito, no poder do Espírito, fazendo morrer a vontade, o querer da carne pelo Espírito. É o Espírito. Quem me livrará, que vai livrar você, quem vai me livrar, vai ser o Espírito. Ok? Bom, precisamos terminar, né? 11h15, vamos lá. Somente rapidinho. Capítulo 6 nos fala do justificado, a pessoa salva e o relacionamento com sua própria natureza pecaminosa. Ok? Esse é capítulo 6. Leia capítulo 6, levando em conta esse meu relacionamento e com essa natureza que está em mim. Capítulo 7 é o justificado, o salvo e seu relacionamento com a lei de Moisés. Especialmente direcionados a quem? Pessoas tentando ser salvos, justificados, mas tentando pela lei ser santificados. Não vai funcionar. E Paulo diz, sua esperança nessa ser livrado do pecado não está na lei. Você não tem mais relacionamento com a lei, você tem relacionamento com o Senhor Jesus, ok? Vai lendo o 7. Capítulo 8, especialmente os primeiros 18, 17 versículos, é o salvo e seu relacionamento com quem? O Espírito Santo, que habita. Sim, o salvo tem relacionamento. Tem que relacionar com uma pessoa, o Espírito que habita. Eu não estou falando de nada esquisita, nada de pentecostalismo, nada de carismático, nada de estranho, esquisito, nada de sonhos e visões. Não. Eu estou simplesmente falando sobre um relacionamento de submissão da nossa parte, de obediência, de reconhecer, de ouvir, de escutar, de atender quem está presente para dar força e dar orientação nesta questão de santidade. Terminando, Escola Bíblica Emmaus, agora nós temos um curso bíblico sobre Romanos. Tivemos, né, já antes, mas não era coisa bem feita, não era coisa boa, muito antiquada, muito cheio de erros e muito complicado. Esse é do William MacDonald mesmo, tem 1 a 8, essa é a primeira parte, e tem, obviamente, 9 a 16. Se alguém desejar fazer esse curso a sós, em casa, ou um grupo de jovens, ou irmãs, alguma coisa, me fale sobre Romanos, ok? O curso de Irmãos. Irmãos, obrigado pela atenção, pelo esforço desde já.